Na zona do Ocidente foi constituída, foi desenhada uma província, a província da Lusitânia. Essa província da Lusitânia não coincide exatamente com o espaço hoje português. É um equívoco que muitas vezes sucede e que importa contrariar. A província da Lusitânia tinha o seu limite norte na bacia hidrográfica do Douro, ou seja, as regiões a norte do Douro pertenciam a uma outra província romana, que não a Lusitânia, e o limite oriental da Lusitânia é mais ou menos até à zona da atual Ávila, em Espanha. Esta confusão entre Portugal e a Lusitânia tem a ver com duas questões importantes. Em primeiro lugar, porque a partir do Renascimento, quando começa a incrementar-se a comunicação internacional à escala europeia, essa comunicação era feita em latim e não existia uma palavra latina para Portugal. O que faziam então os eruditos desse tempo era recuperar as palavras latinas e aplicá-las a essas novas realidades políticas. Do ponto de vista prático, a Lusitânia, como sinónimo de Portugal, era bastante útil também de um ponto de vista político e diplomático, na medida em que, por razões igualmente políticas, os humanistas espanhóis falavam normalmente de Hispânia, ou seja, de toda a Península Ibérica, globalmente, sem considerarem a realidade histórica mais recente, que era a constituição do Reino de Portugal. Para os portugueses, Lusitânia era igual a Portugal, sendo que para os espanhóis da zona da Extremadura, da atual região autónoma da Extremadura, a Lusitânia também era deles, na medida em que a capital da província era justamente uma cidade constituída de raiz junto ao Guadiana, a colónia Augusta Emérita. Essa cidade, a cidade de Mérida, ou melhor, a cidade romana que está sob a atual cidade de Mérida, funcionou como uma espécie de grande referente para os desenhos urbanos de toda a província. Um dos casos provavelmente mais emblemáticos diz respeito justamente àquilo que podemos observar na arquitetura, por exemplo, na arquitetura dos teatros romanos, em que o Teatro de Mérida, de Lisboa e de Medellín, o atual Medellín, que era a colónia Metelinium, na Extremadura espanhola, mas também na antiga província da Lusitânia, revelam uma série de traços comuns que nos indicam que, efetivamente, quer os arquitetos, quer quem desenhava esses edifícios, quer os artífices que produziam os elementos de que eles se constituíam, nasciam, digamos assim, todos numa mesma escola de formação. É por isso que a Mérida constituiu-se como uma espécie de elemento de irradiação de realidades culturais para toda a província da Lusitânia, sendo que, no entanto, Mérida era uma cidade francamente interior, ou seja, Mérida irradiava para a província, mas o que chegava de outras paragens do Império. A Mérida chegava por via marítima através do porto de Olicipo, sob a atual Lisboa atual, ou pelo estuário do Sado, na zona de Alcácer do Sal.